Uma oração sobre a Bíblia. E antes de mais nós vamos orar um Pai Nosso e tu podes orar comigo este Pai Nosso. Vamos então orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia, uma nova norma. Nós vamos começar com o texto de Jó, mais precisamente no capítulo 23 e no versículo 12, que diz: E diz, tu não te alegrarás mais. Eu abri em Isaías e eu estava a achar estranho. Eu estava a achar estranho começar dessa forma. Eu estava a abrir em Isaías e é Jó. Jó 23, versículo 12 diz: Não me afastei do mandamento dos seus lábios. Guardei as suas declarações no coração, mais do que se exigia de mim. O exercício físico regular e uma boa alimentação são essenciais para a saúde física. Um homem que não come todos os dias vai se tornar fraco. Um homem que não come nunca vai morrer em breve. A saúde espiritual depende também de uma boa alimentação e de fazer exercício. Um homem que não lê a Bíblia cada dia torna-se fraco. Um homem que nunca lê a Bíblia está morto espiritualmente. Para estar em boa saúde espiritual, para estar saudável, para se estar saudável espiritualmente, nós devemos seguir o exemplo de Jó, que atribuía mais importância à Bíblia do que à comida. A nossa comida espiritual é a palavra de Deus. O nosso exercício espiritual é a obediência. Nós precisamos dos dois cada dia. A cada dia. Qual é a chave para o crescimento espiritual? Como os bebés que acabam de nascer, assim como os bebés recém-nascidos pedem por leite, os cristãos verdadeiros pedem pela palavra de Deus. Do mesmo modo que o leite ajuda o bebê a crescer, a palavra de Deus ajuda o crente a crescer firmemente na fé. Um bebê que não recebe leite torna-se fraco e doente. Da mesma forma, um cristão que não lê ou estuda a palavra de Deus torna-se fraco e doente. Em 1 Pedro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte. Eu não disse o versículo. No versículo 2 a 3, diz o seguinte: Como bebés recém-nascidos, desenvolvam um forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação, já que tiveram provas de que o Senhor é bondoso. Como é que eu posso resistir à tentação? Jesus resistiu à tentação, não por força, mas pelo conhecimento da palavra de Deus e citando versículos. Nós podemos ganhar a guerra das tentações pelo mesmo caminho, conhecendo e pronunciando a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 3 a 4, diz o seguinte: E o tentador aproximou-se e disse-lhe:
Se tu és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Contudo ele respondeu: Está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. Como é que eu posso viver uma vida pura e santa? É possível de viver na pureza hoje, na época da imoralidade? Claro que sim. Como? Guardando a palavra de Deus no teu coração, no nosso coração. O conhecimento religioso não produz pureza nem santidade. A palavra que tem raiz profunda no nosso coração vai nos afastar do pecado. Vai nos proteger do pecado. Em outras palavras, afastar o pecado de nós. Em Salmos 119, no versículo 9 a 11, 9, 10 e 11, diz o seguinte: que os seus filhos fiquem... Perdão. 119. Eu ia ler o 109. Eu achei a mensagem um pouco ao lado daquilo que nós estávamos que estamos a estudar. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11 diz: Como pode um jovem manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Procuro-te de todo o coração. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas declarações, a fim de não pecar contra ti. Como é que a minha fé pode ela crescer? Se nós fizermos exercício e levantarmos pesos, os nossos músculos vão crescer em comprimento e em largura. Acontece a mesma coisa com a fé. Quanto mais nós entendemos ou lemos a Bíblia, mais a nossa fé cresce. E Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: Portanto, a fé segue-se ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Como é que eu posso ter sucesso? Meditar na palavra de Deus e obedecer com atenção torna o sucesso inevitável. Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Este livro da lei não se deve afastar da tua boca. Lê-o em voz baixa, dia e noite, para cumprires cuidadosamente tudo o que está escrito nele. Assim o teu caminho será bem-sucedido e agirás sabiamente. Como é que eu posso conhecer o plano de Deus para a minha vida? Como nós renovamos a nossa inteligência ao estudar a palavra de Deus, nós seremos transformados e compreenderemos e vamos compreender o plano de Deus. Mais nós renovamos a nossa inteligência, mais nós somos capazes de discernir o plano de Deus para as nossas vidas. E nós podemos ler Romanos 12, no versículo 2, o seguinte: E parem de se moldar de acordo com este mundo, mas sejam transformados por renovar a vossa mente para comprovarem por vocês mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus.
O que é que se passa se eu conheço a palavra de Deus, mas que eu não faço o que ela diz? O conhecimento sem os atos é errônea. Ou leva a cair em erro. Conhecer a palavra de Deus é só o início. A medida do nosso progresso espiritual não depende do quanto nós conhecemos a Bíblia, mas da forma como nós obedecemos a ela. Aqueles que aprendem constantemente, mas que falham na obediência, acabam por se enganar a si mesmos. E nós podemos ler o texto de Tiago, no capítulo 1, e no versículo 22, que diz: Contudo, tornem-se cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se com raciocínios falsos. Conclusão: antes de nos direcionarmos, antes de nos virarmos para Cristo, nós vivíamos segundo as normas do mundo. Agora que nós aceitamos a Bíblia como autoridade final Mas agora nós aceitamos a Bíblia como autoridade final para o que nós queremos e para a maneira como vivemos. A palavra de Deus é a norma absoluta e única para todos os domínios da nossa vida. E o que é que tu podes fazer hoje? Hoje tu podes procurar uma Bíblia. Procura uma Bíblia. Procura uma Bíblia me escrevendo um comentário ou uma mensagem. Procura uma Bíblia manifestando o teu interesse. Deus vai providenciar para ti uma Bíblia ao tu, por exemplo, tentares usar uma Bíblia online, por exemplo, para acompanhar, para estudares a Bíblia. Deus repara nos teus esforços. Volta e meia alguém vem-te apresentar uma Bíblia. Propor para ti uma Bíblia. Eu estou aqui a olhar para um campo que está tão verde e eu não sei que tipo de plantas, não sei o que é que está plantado nesse campo, que o vento a passar faz parecer ondas. Faz parecer ondas no topo do campo. Mas não há água, é só o campo verde. O vento está a fazer tipo aquelas ondulações de água, mas é um campo verde. Ou como isso se adapta àquilo que estamos aqui a estudar, não sei bem como, mas para dizer o quão fascinante e que Deus tem sempre algo para nos entreter, para assinar que a natureza é feita por Ele, foi criada por Ele. Quem pensa nesses detalhes?
É bem louco, mas voltando aqui ao que estávamos a estudar, obtenha uma Bíblia e um caderno de notas. Planifica um tempo para ler a Bíblia diariamente ou regularmente, mas eu diria diariamente. Começa a ler os provérbios, que é como o nome indica, provérbios, ou seja, frases. É bem simples, mas tem muita sabedoria nesse livro de provérbios. E o Evangelho de Marcos. Anota as tuas observações, orações e questões nesse bloco de notas. E procura um grupo de estudos da Bíblia. Eu agradeço porque tu já te encontras num grupo de estudo da Bíblia e eu gostava de... Iremos com Deus, graças a Deus, iremos fazer algo espetacular no que diz respeito a estudar a Bíblia. Eu tenho fé. E subscreve aqui no canal a este grupo de estudo da Bíblia e de falar de Deus. E, bem, sobre essa excelente nota e também pelo teu comentário que vais estar a escrever pedindo uma Bíblia, também vamos celebrar, selando esta oração com o Pai Nosso, como sempre o fazemos. Vamos então orar. Querido Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Jeová Deus te abençoe.